neste jornal Nuno Ramos de Almeida e o Daniel Pinel, ambos comentadores da SIC. Nuno, começo por ti, por este horror de balanço de um ano de guerra. Estes encontros de Putin, podemos começar já por aqui. Vês alguma capacidade de intervenção de Putin? Não vejo capacidade de intervenção de ninguém. Nós estamos numa situação em que a guerra continua e parece não haver horizonte de qualquer discussão de paz. A comunidade internacional tem-se mantido sem fazer nada. Nós temos, obviamente, os 1.200 mortos israelitas a 7 de outubro, os 251 reféns, mas temos 42 mil mortos em Gaza, temos 17 mil crianças mortas, 800 médicos mortos e alguns torturados e 174 jornalistas. E, de facto, toda a nossa vida mudou sobretudo das pessoas do Médio Oriente, dos palestinianos e dos israelitas, mas na realidade toda a nossa sociedade se alterou. Hoje temos condicionalismos do ponto de vista das liberdades e até do ponto de vista do jornalismo. Nós estamos a falar dos 174 jornalistas palestinianos assassinados, mas na realidade nós temos, saiu recentemente na Al Jazeera, uma queixa de 10 jornalistas da BBC e da CNN dizendo que havia censura e alterações das peças em função de uma política pró-Israel. Temos no caso do New York Times, por exemplo, as palavras massacre, as palavras território ocupado ou Palestina têm um memorando interno em que não podem ser pronunciadas. Aliás, o New York Times, que é uma referência do jornalismo, um grande jornal, teve até o ano passado, novembro, aliás, de 2024, tinha 53 vezes a palavra massacre para quando eram vítimas israelitas e apenas uma vez para palestinianos. Portanto, nós temos, de facto, uma alteração na nossa vida e mesmo na nossa democracia. Quando na Alemanha, ou na França, ou no Reino Unido, as manifestações pró-Palestina podem ser proibidas, quando existem professores que são expulsos das universidades por terem opiniões pró-Palestina, nós temos uma alteração do ponto de vista das nossas liberdades. O que vale é que continuamos a poder falar e continuamos a combater isso. Mas tu achas que aqueles movimentos nas universidades norte-americanas foram visíveis em todo o mundo? Certo, mas o ser invisível em todo o mundo não quer dizer que, por exemplo, a Jodi Dean e a Nancy Fraser tenham sido expulsas da universidade por serem pró-palestinianas, são duas professoras eméritas. Não quer dizer que o Varoufakis foi impedido de entrar na Alemanha para uma conferência sobre a Palestina, e a Alemanha é uma democracia, mas o que eu te estava a dizer é que nem tudo é mau. Estavas-me a dar um exemplo da cobertura mediática e eu dou-te um exemplo de um artigo do Economist desta semana, em que fala do exemplo da alteração da vida em Israel, que passa por uma democracia para os judeus, mas não é igualmente para a população árabe, em que contam a história de uma rapariga de 12 anos que na sua classe, na sua aula, disse uma frase que era que tinha pena das crianças que passam fome em Gaza. Foi ameaçada de que iam queimar a aldeia, o Ministério da Educação considerou que ela tinha feito um pronunciamento contra o exército, isto foi no Economist, e foi expulsa e suspensa da escola pela diretora. Quer dizer, nós aqui temos a possibilidade de estar a falar sobre isso noutros sítios, seja de um lado ou outro. O facto é que em Israel há manifestações todos os dias pela libertação, pela paz, dos reféns, pela paz. Há pouco falávamos com o Henrique Zimmermann sobre uma sondagem que 53% da população quer que a guerra acabe. Mas não é também verdade que são detidos palestinianos que estão sobre a paz. Às vezes há 1 milhão de palestinianos que foram presos desde o início de Israel, a maior parte sem julgamento. Temos uma lei fundamental. Temos uma lei fundamental de Israel, que ao contrário da Declaração de Independência, que dizia que todos eram iguais, independentemente da religião, considera que só os judeus têm direitos à terra, inalienáveis, e que Israel se deve expandir. Temos de facto uma situação em que não se resolve o problema, porque o problema de base desta situação é a inexistência de possibilidade do povo israelita e do povo palestiniano viverem em paz e terem cada um a sua pátria. Enquanto não se resolver isso, não vão ser as incursões militares que vão resolver. Já em 48 foram expulsos 800 mil palestinianos, foram mortos 15 mil, agora foram mortos 42 mil. A situação está exatamente da mesma maneira. Não há paz em Israel, como não há paz em nenhum país que oprime outro povo. Portanto, é preciso acabar com a violência de um lado e a violência do outro. A questão é sempre essa, é conseguir. Daniel,
Esta tarde, ao longo desta tarde, ao longo da manhã, se ouviu dizer que Israel via neste momento na história uma oportunidade para acabar com Hezbollah, Hamas e cortar a cabeça, entre aspas, obviamente, ao Irão do ponto de vista do apoio dos terroristas. Consideras que o governo Netanyahu vê neste momento uma oportunidade única? Considero que a cegueira ideológica talvez faça que as realidades estratégicas apareçam dessa forma, apesar de factualmente não serem. Eu lembro-me, porque estive a olhar para elas, paragonas de 1982, quando da penúltima invasão do Líbano, em que se declarava a época de ter de combater o Hezbollah acabou. Era 1982. Quando mais uma invasão, mais uma operação limitada, iria trazer a Israel uma vitória clara sobre o movimento do Hezbollah. O problema é sempre o mesmo. O problema é achar duas coisas. Que nós agimos sobre o mundo e o mundo não age de volta sobre nós. E é achar que para uma solução, que para uma ferida sangrenta, que é o problema, é uma ferida aberta, sangrenta, política, uma questão de colonização, uma questão de autodeterminação, uma questão de dignidade, uma questão de garantias constitucionais de direitos e liberdades. O que se pode aplicar é um penso rápido militar. E isso é objetivamente má ideia, como de resto foi má ideia para grande parte de outros Estados coloniais, como de resto foi má ideia para os Estados Unidos em sítios como o Afeganistão ou o Iraque, porque em última análise, independentemente das vitórias que Israel possa ter, táticas ou operacionais sobre movimentos que atacam Israel na região, aquilo que não consegue ter é uma vitória estratégica por uma razão simples. É porque um povo ocupado vai resistir sempre. Pode-se matar quase toda a gente, pode-se acabar com um movimento, pode-se transformar um movimento em outro movimento, pode-se designar mais movimentos como terroristas, pode-se expulsar parte da população. A história ensina-nos que a autodeterminação, a não ser que haja a paz como faziam os romanos, não, o Suetónio que dizia, o líder gaulês que dizia, fizeram um deserto e chamaram de paz. Ou seja, já não há mais ninguém, literalmente, ficou a paz. Infelizmente, parece que em alguns quadrantes do governo israelita, parece ser esse o plano de paz para Gaza. Aliás, neste momento o que temos é um plano chamado Plano dos Generais, que foi proposto em particular pelo general Giora Eiland, general formado e conselheiro especial de Netanyahu, que literalmente aquilo que era isso, é a despopulação completa do norte de Gaza, para que ou seja, fazer com que as condições humanitárias e militares sejam de tal forma difíceis, até na gestão do dia-a-dia de quem foge, para onde é que pode fugir ou não, seja tal que a única decisão racional seja uma imigração voluntária para fora de Gaza, para outro país qualquer, para haver menos problemas. A partir do momento em que isto está a ser seriamente considerado pelo Conselho de Ministros e achar que isto vai fazer com que o problema esteja resolvido ali ou na região, parece-me de facto alguma cegueira ideológica. E termino só dizendo isto. Do ponto de vista, se eu fosse um analista estratégico realista, profundamente pró-Israel, tinha que dizer, como aliás vários militares já dizem, as coisas não estão a correr bem. Em Gaza tínhamos dois objetivos fundamentais, estamos há um ano em guerra, somos o maior e melhor organizado exército, não atingimos nenhum dos dois objetivos fundamentais. No Líbano queríamos uma operação limitada, já estamos a falar que vai ter que ser estendida no tempo, e na confrontação com o Irão estamos a arriscar uma guerra regional em que os nossos aliados mais próximos estão a perder a paciência connosco. Portanto, desse ponto de vista, não me parece que as coisas estejam a correr bem. Deixa-me só perguntar, esta zona do globo, se quem não tinha percebido ao longo do último ano percebeu, é quase que um coração do mundo. É fundamental esta região do globo. Todos esses planos que Israel possa ter para a faixa de Gaza, para o Líbano, para o norte de Israel, em relação ao Irão, não, a comunidade internacional fica a olhar para o que Netanyahu decide para esta zona do mundo. Não há um momento em que há uma intervenção. Parece-me que vai começando a haver, ou seja, quando a França diz que tem que haver um cessar-fogo, que vai suspender o seu envio de armas, quando isso já aconteceu em algum tipo de armas, até pela própria Alemanha, que envia cerca de 30% de todo o armamento para Israel, quando a Holanda faz o mesmo em relação aos F-35, quando os Estados Unidos têm pessoas cada vez mais dentro do Departamento de Estado, do Departamento de Defesa e do Congresso a dizer que têm que acionar os seus próprios mecanismos legais que proíbem o envio quando há violações de direitos humanos, começamos a ter. Agora, isso vai levar certamente tempo demais para todos os há dezenas de milhares de palestinianos
milhares que vão morrer e vão ficar sem casa até lá. Leva muito tempo. Agora, o que está a acontecer, até do ponto de vista do próprio Israel, é que está a jogar Netanyahu para uma ideia de redesenhar o Médio Oriente, está a pôr, e para manter a sua própria legitimidade e para não ter o fim da sua carreira política e da sua coligação, está a hipotecar a legitimidade a médio e longo prazo do Estado de Israel perante a opinião pública e perante aliados. O que me parece arriscado, sobretudo quando, e termino com isto, as combinações quando se fazem nunca se fazem em um. Ele dizer eu vou aparecer em tua casa para jantar e quer jantar as seguintes coisas não é bem uma combinação, é um ultimato. As combinações têm que ser feitas politicamente por via da negociação com vários parceiros. A partir do momento em que estamos a redesenhar o mapa do Médio Oriente sem parceiros do Médio Oriente, até os parceiros que estavam dispostos a isso, como o Qatar, os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita saiu da normalização dos Acordos de Abraão para dizer que volta ao seu plano de paz de 2006, que é a garantia do reconhecimento de Israel desde que acabe a ocupação imediatamente com uma capital em Jerusalém para o Estado palestiniano. Parece-me que é andar para trás naquilo que são os desenhos ou os desígnios de Netanyahu para o Médio Oriente. Nuno, nós estávamos aqui a falar das vítimas de um lado e de outro, e normalmente saltamos grupos terroristas. O que é que aconteceu ao Hezbollah e ao Hamas após um ano de guerra? O Hezbollah, os ataques são do último mês, mas estão debilitados o suficiente para se conseguir, não é erradicar, nunca se consegue, naturalmente, mas tirá-los da equação de um futuro da região. Não seja possível tirar da equação nem o governo de Israel, nem o Hamas, nem o Hezbollah. Porque a questão não é o que é que nós achamos e acha o governo de Israel desses grupos. A questão é o que é que acha a população da Palestina desses grupos. E a realidade é que depois desta tragédia enorme, desta guerra... A população da faixa de Gaza não pôde votar no Hamas ou deixar de votar. Mas há sondagens. Há sondagens na Sondagens em guerra? Há sondagens na Cisjordânia. Cisjordânia é Fatah? Cisjordânia, não, mas há sondagens que dizem que neste período de guerra o aumento de apoio à resistência e a diminuição das pessoas que querem uma solução pacífica alterou-se muito. Mas o que significa... Isso é normal que aconteça. Pois, mas o que eu estou a dizer é a guerra não resolve o ódio, não resolve a injustiça, não resolve a situação de 9.000 crianças que ficaram órfãs e o que é que serão quando crescerem como adultos, o que é que pensarão sobre Israel. Não resolve tudo isso. Portanto, a questão, o problema desta guerra é que nós temos uma situação cada vez pior. Temos pior e temos um capital de ódio que vai ecoar por gerações. E grande parte da responsabilidade, estava a falar há bocado do Daniel, é dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, eu estava a ver uma coisa interessante, em 82, quando Israel invadiu o Líbano por causa da OLP, porque o Hezbollah não existia, é de 85 e forma-se em reação a isso, houve 14 horas de bombardamento em Beirute. E Reagan telefonou para o primeiro-ministro israelita e disse que não podia continuar. Eles pararam o bombardeamento. Hoje, o que é que faz Joe Biden? Joe Biden deu 20 mil milhões de dólares de armamento depois de Israel não fazer um cessar-fogo em Gaza e deu 8 mil milhões quando expediu um cessar-fogo no Líbano. Mas consideras que essa era uma decisão fundamental? Retirar o apoio como... Qual é a forma que um presidente que está há um mês de sair tem capacidade de influenciar o primeiro-ministro de Israel, que visivelmente quer que ganhe o Trump e não ganhe Kamala Harris, e portanto quer sobreviver às acusações de corrupção. Qual é aquilo que pode fazer? É dizendo que não lhe dá armas, porque esta velocidade, esta quantidade de bombardeamentos, que são muitas vezes superiores aos bombardeamentos de Dresden, em muitos campos da Segunda Guerra Mundial, ao Afeganistão, à Líbia, à guerra, numa faixa de 365 km², só existem porque existe um abastecimento de armas robusto por parte dos Estados Unidos. Portanto, os Estados Unidos era a única potência que tem uma ligação com Israel que poderia forçar a existência de um cessar-fogo. E um cessar-fogo permitia haver uma possibilidade de acordo de paz. Porque o problema que nós temos, o Hamas, por exemplo, o Hamas, obviamente que tem apoio popular, mas teve grande apoio de Israel. O Hamas, no seu início, foi apoiado por Israel para
contrabalançar e para desunir os palestinianos. Em 2018, no Knesset, aos deputados Likud, o atual primeiro-ministro israelita dizia que é preciso apoiar o Hamas para arranjar os palestinianos unirem-se. Quem não quer um Estado palestiniano tem que apoiar o Hamas. E veja-se o resultado que deu. Uma receita usada muitas vezes na história. Nuno, Daniel, obrigada pela vossa análise a um ano dos